A classe mais importante de lipídios é a classe dos glicerídeos. Entre os glicerídeos a gente tem óleos e gorduras. Então é agora o momento que a gente vai falar da diferença entre eles, tá? Então você sabe muito bem identificar nessa imagem aqui, o que é óleo, o que é gordura na sua vida, isso está presente. Esses aspectos macroscópicos você conhece muito bem. Só que agora a gente vai ter que observar esse aspecto e fazer uma correlação com a estrutura desses compostos, tá? Esse é o nosso desafio agora. Vamos fazer um comparativo das propriedades entre os dois aqui. Aquilo que a gente já sabe e algumas coisas que a gente vai descobrir agora. Os óleos são líquidos a temperatura ambiente, enquanto as gorduras são sólidas. Sendo assim, os óleos têm ponto de fusão mais baixo, as gorduras ponto de fusão mais alto. Tá? Ponto de fusão é aquela temperatura em que vai ocorrer a passagem do sólido para o líquido. Se o ponto de fusão é mais alto, quer dizer que ele se mantém sólido por mais tempo, beleza? Aí vem a diferença estrutural, porque os dois primeiros aqui são coisas que a gente ou já sabe do cotidiano, ou se pensar um pouquinho já ia deduzir que é a questão do ponto de fusão. Qual é a razão molecular para ver a diferença entre os dois? Para a gente ter óleos, é necessário ter a predominância de ácidos graxos insaturados. Então, naquela reação de esterificação, é necessário que participem, em sua maior parte, ácidos graxos, pensa naquelas cadeias enormes, que tenham insaturações. Portanto, que tenham duplas ligações, tá? Às vezes 2, 3 na mesma cadeia, mas pelo menos uma para a cadeia ser classificada como insaturada. Dupla entre carbonos, tá? Para as gorduras, a gente tem predominância de ácidos graxos saturados, ou seja, naquelas cadeias nós vamos ter praticamente só ligação simples. Aliás, uma cadeia saturada é aquela que só tem ligação simples, tá? Quando eu digo predominância, é que pode ter alguns ácidos graxos que vão ter dupla, mas a maior parte, para ser gordura, a maior parte dos ácidos graxos vão ser saturados, beleza? Tem uma relação interessante aqui, quanto maior for o grau de insaturação, ou seja, quanto maior for o número de duplas ligações de uma cadeia, menor vai ser o ponto de fusão. Isso aqui a gente vai ter que entender olhando para as moléculas. Mas antes de falar disso, eu preciso relembrar de outra coisa. De novo, né? Ou relembrar, ou para alguns vai ser a primeira vez que está vendo. Que é a questão da isomeria geométrica, ou isomeria cis-trans. Eu não vou dar aula disso, eu só vou relembrar aquilo que é mais importante, tá? A isomeria geométrica acontece quando a gente tem uma dupla ligação entre carbonos. Volta aqui, meu mouse não está aqui. Dupla entre carbonos, tá aqui. E aqui em cada um dos átomos de carbono eu preciso ter ligantes diferentes. Então, ó, nesse carbono da esquerda eu tenho hidrogênio e cloro, são diferentes. No outro, hidrogênio e cloro, são diferentes. Dentro de cada carbono tem que ser diferente. Não vai comparar dois carbonos diferentes, tá? Beleza. Então, este cara aqui pode apresentar isomeria cis e trans. Como que eu identifico qual é o isômero cis e qual é o trans? Você precisa traçar um plano imaginário, que é o que eu estou representando por esse tracejado vermelho. Tá? Isso aqui é um plano imaginário. E aí você vai observar que se os ligantes iguais ficarem do mesmo lado, por exemplo, agora sim eu estou comparando dois carbonos, tá? Ligantes iguais do mesmo lado, então, ó, do mesmo lado do plano, que foi originado pelo tracejado vermelho, eu tenho os dois hidrogênios. Mesmo lado, cis. Agora, lados opostos, quando eu tenho o plano, um hidrogênio está para cima e o outro está para baixo. Aí eu vou ter o isômero trans. Mesmo lado, cis, lados opostos, trans. O que precisa para ter isomeria geométrica? Dupla entre carbonos, essencial, tá? E que a gente tenha dois ligantes diferentes em cada um dos carbonos. E agora a gente vai identificar isso aqui dentro das moléculas de ácidos graxos. Eu tenho alguns aqui, e quando a gente tem representações muito grandes na química, a gente corta as ligações às vezes. Por exemplo, ó, esse aqui onde eu passo o mouse, CH2, tem uma ligação com hidrogênio e é com outro, CH, CH. Só que é muito hidrogênio, então a gente vai ficando com preguiça e vai condensando as coisas, tá? Perceba aqui que nós temos uma dupla entre carbonos. Então, nessa região da molécula, pode ocorrer a isomeria cis e trans. Óbvio, você já concluiu sozinho, que se eu estiver falando de uma cadeia saturada,
Não faz sentido falar se é cis ou trans, beleza? Tem que ter dupla. Então aqui a gente tem a dupla ligação. Observe que os hidrogênios, tá um para cima da dupla e outro para baixo da dupla. Aqui eu não fiz aquele tracejado vermelho, eu quero que você imagine ele, tá? Passa o tracejado aqui. Um hidrogênio para cima e outro hidrogênio para baixo, lados opostos. Então este é o isômero trans. Aí tem o nome do ácido graxo na frente, tá? O 9 aqui é onde está aparecendo a dupla ligação. Quando eu olho para este aqui, a gente tem também no carbono 9 a dupla ligação. Você contar, você vai ver. Mas nesse caso, quando você traça o plano pela dupla ligação, você identifica que os dois átomos de hidrogênio estão do mesmo lado. Mesmo lado, os dois para cima no caso. Poderia ser para baixo, não muda nada. Mesmo lado é cis. Então esse é o isômero cis. Tá? E vai receber outro nome ali para frente. Beleza? Então, gente, é assim que a gente determina se é cis ou se é trans. É um pré-requisito que você tem aprendido isso lá na química orgânica, na parte de isomeria, mas se não aprendeu, eu acho que eu falei um mínimo aqui para você compreender o que a gente está falando, beleza? Observa meio por cima essas moléculas. Você consegue notar que a estrutura trans ela fica um pouco mais linear, enquanto a estrutura cis ela tem essa dobra, tá? A molécula parece que muda de direção. O cis ele tem tipo como se fosse um cotovelo ali, tá? Vai mudar a direção dele. Isso aqui vai ser fundamental nas propriedades. Essa dobrinha vai mudar todas as propriedades que você pode imaginar. Aqui eu estou representando outros ácidos graxos, nem sei se é o mesmo, tá? São outras imagens. E a gente tem aqui uma estrutura cis, observa esse cotovelinho, essa dobra, tá? E a estrutura trans, como ela se mantém mais linear. Acontece que é o cis, aquele que está presente na natureza. O trans é muito raro. O trans ele é normalmente decorrente de processos industriais, vão formar lá a famosa gordura trans, mas ele também tem fontes naturais, né, como o leite, porque dentro do intestino dos ruminantes, vaca e tal, ocorre uma transformação que vai formar alguns isômeros trans de ácidos graxos, beleza? Então, os mesmos daquele slide anterior eu tenho aqui embaixo, tá? São várias representações mostrando a mesma coisa. Tá aqui o cis com a sua dobra, tá aqui o trans. Então, ele está linear, pode ver que ele segue sempre reto na mesma direção, praticamente. Isso aqui é óbvio que não vai acontecer para ácido graxo saturado. Isso aqui só vai acontecer para os insaturados. É importante você começar daí. Muito bem, agora a gente precisa fazer a correlação entre essa história de ser saturado, insaturado. Se for insaturado cis ou trans, com esse slide aqui. Qual é a diferença estrutural entre óleos e gorduras? Tá, a gente já viu então que gorduras vai ter principalmente ácidos graxos saturados. E óleos, a gente vai ter predominância de ácidos graxos insaturados. Tá. E a gente viu também que o ácido graxo insaturado mais comum, mas de longe o mais comum na natureza, é o cis. Vamos olhar para a estrutura e agora entender por que essa questão de ter dupla ou não, ou da configuração da dupla, por que é que isso vai afetar tanto as propriedades para um ser líquido e outro ser sólido. Para você separar uma substância, ou seja, para você trocar o estado físico dela, por exemplo, de sólido para líquido, a gente tem que separar as moléculas. Uma troca de estado físico é isso daí. Você está separando as moléculas. No estado sólido elas estão bem compactas, no líquido você afasta um pouquinho e no gás você afasta completamente, tá? Então no sólido elas estão bem compactadas. Vamos pensar o seguinte, para essa molécula aqui de um ácido graxo saturado se compactar não é nada difícil. Na sua cabeça eu quero que você dê um Ctrl+C, Ctrl+V nessa estrutura. Imagina outra igualzinha, essa daqui embaixo, tá? Faz uma cópia e coloca aí embaixo. Elas não vão se encaixar perfeitamente? Então o ácido graxo saturado, ele se encaixa perfeitamente quase, tá? Ou seja, se ele se encaixa bem, ele se empacota bem, isso significa que eu estou criando
uma boa atração entre as moléculas, ou seja, elas ficam firmes ali no estado sólido, tá? A atração é muito intensa entre elas, se compactam bem, então é difícil de separar. Então é difícil de passar para o estado líquido, porque durante a passagem do sólido para o líquido, durante a fusão, eu preciso fornecer bastante energia para romper essa atração. Agora faça o seguinte, Ctrl+C, Ctrl+V para essa, mental isso, hein? Pensa numa molécula igualzinha a essa daqui, do cis, tá? Você não concorda comigo que vai ser muito mais complicado compactar as duas? Justamente por causa de ter essa dobra na molécula, coloca uma embaixo da outra, vai formar tipo um V, assim, ela não vai se compactar bem. Então a atração aqui vai ser muito menos intensa. No caso desse composto que é insaturado e isômero cis, que é aquele que está presente na natureza. Ou seja, se a compactação não é boa, quer dizer que eu separo facinho essas moléculas. Se eu separo facinho, o ponto de fusão é baixo. Quer dizer, então, que a tendência é que esse composto seja líquido. Então, gorduras normalmente formadas predominantemente por ácidos graxos saturados, ou seja, aqueles ácidos graxos que vão se compactar bem, e os óleos formados predominantemente por ácidos graxos insaturados na configuração cis, porque não vai se compactar bem. Se não compacta bem, estado líquido, porque não havendo a compactação boa, as moléculas se separam com facilidade. Se elas se separam, elas estão indo para o estado líquido.